Câmera 1 com Rui Crespo tem hoje uma convidada especial e nós vamos apresentá-la para você. Vem aqui comigo. Vamos sentar e vamos bater um papo com a campeã mundial de dança rítmica, aqui, que inclusive é daqui de Guarapari. Ana Paula é a nossa convidada especial. Olá, e nós já antecipadamente agradecemos o seu convite de ter aceito e para participar aqui do Jornal Câmera 1 com Rui Crespo para dar as informações necessárias para o nosso público, inclusive o público mais jovem, que não teve às vezes a oportunidade de conhecer o trabalho, a dedicação dessa menina, vou chamar de menina, da Aninha, na dança, no esporte. Eu tive vendo ontem alguns vídeos da Ana e fiquei simplesmente maravilhado. Eu já tinha assistido, mas não sabia que era ela, porque fica aquela confusão, as meninas parecem todas iguais, e a Ana simplesmente é uma pessoa de um talento, e a dança rítmica, ela exige, eu como escultor e pintor e fotógrafo, fico observando isso. Existe um sincronismo, as formas retas e curvas, elas ganham uma alegria e uma beleza maravilhosa. Então, antes de mais nada, Paulinha e Aninha, eu quero te parabenizar por ter escolhido e queria, antes de mais nada, que a gente começasse o nosso bate-papo, que você fizesse, igual freudiano até, que fizesse um retrospecto da sua iniciação. Concorda? Sim. Quando você descobriu a primeira vez que veio aquilo na cabeça e que você descobriu esse talento seu para a dança rítmica. Sim, sim. Então, primeiro, obrigada aí, eu fico feliz que as pessoas admiram o meu esporte, que gostam, têm essa sensibilidade, de reconhecer o trabalho que é feito de sincronismo, de beleza, de plasticidade que a gente faz. Bom, eu comecei, na verdade, o início da minha carreira foi no balé, tem até uma fotinha minha aqui, que eu comecei aqui em Guarapari. Eu comecei mesmo com 4 anos, mas nessa foto eu tenho 8. E depois do balé, na verdade, assim, não foi assim, eu dei um estalo. Eu sempre fui muito flexível e eu tinha uma flexibilidade, vou até fazer aqui, gente, não se assustem. Fazia assim com o braço. Maravilha. Maravilha, né? Aí eu mostrei pra minha mãe, falou, mãe, olha o que eu sei fazer. Aí nisso que eu mostrei pra minha mãe, meu Deus do céu. Aí eu fui numa consulta num pediatra em Vitória, aí minha mãe falou, aproveita e faz essas coisas que você sabe fazer meio esquisita aí, mostra pro médico pra ver o que isso é normal. Aí eu mostrei pro médico e não coloca ela pra fazer ginástica rítmica. Foi aí que eu comecei, só que eu morava aqui, tinha dificuldade de ter que voltar todos os dias. No início eu conseguia só 2 vezes por semana, um dia. Você ia e voltava para onde? Pra Vitória. Então você começou o estudo em Vitória. A ginástica rítmica não existia aqui. Quem começou com a ginástica rítmica aqui fui eu depois, de bastante tempo aqui, em 2014, Mas antigamente não existia ginástica rítmica, principalmente de alto rendimento. Então eu tinha que estar indo à Vitória, inicialmente 2 vezes por semana, depois eu fui aumentando, até eu ir para a seleção brasileira com 15 anos, que aí eu fui morar longe de casa, fui morar em Aracaju, que é a seleção era lá. Mas vamos voltar ao nosso bate-papo freudiano, Você então descobriu aos 9 anos esse talento. Mas ainda aqui, vamos colocar em Guarapari, não tem lembrança, mas queria que você fizesse esse retrospecto, inclusive para o nosso público, Aqui em Guarapari, depois que você começou a estudar, qual foi, se você participou de algum campeonato aqui em Guarapari? Não, então... Ou no estado? Sim, os campeonatos, logo quando eu comecei, primeiro a gente começa pelos estaduais. A ginástica rítmica não tinha tradição, não tem tradição, principalmente no Brasil, começou depois de uns anos, E aí teve uma competição aqui, sim, mas eu já tinha
tinha 15 anos. E foi um campeonato brasileiro, né? Porque o Espírito Santo é um celeiro de ginastas. Então, assim, historicamente, todos os anos, desde... Sempre tem teve uma ginasta. Uma ou duas ginastas, ou né? mais. No ano retrasado, em 2015, a seleção brasileira tinha 12 ginastas. 6 eram capixabas. 12 ginastas? 12 ginastas. 6 eram capixabas. A técnica capixaba? A técnica de individual capixaba. De individual. Eu estive vendo alguma coisa, se eu não me engano, o nome dela é Terezinha, né? Como é que é o nome dela? A Mônica é individual e a Camila Ferenzini é... Camila Ferenzini. Isso, é a de conjunto. De conjunto. Qual é daqui? A Mônica Queiroz. Mônica Queiroz. Então, nesse campeonato estadual, você já saiu consagrada? Nas minhas primeiras competições, já era campeã estadual. Você tem alguma foto, alguma coisa que você possa relembrar? Inicialmente, eu era bem pequenininha, assim. Essa aqui foi a primeira vez que eu competi pelo Brasil. Vamos mostrar. Eu tinha 11 anos, que eu competi representando o Brasil. Daí eu era vice-campeã brasileira nessa época. Já era vice-campeã? Isso. Aí foi a primeira vez que eu saí numa capa de um jornal importante aqui, de grande circulação, né? Então, assim, quase todos os meses eu saía em jornal, e aí daí eu comecei a competir fora. Aí também tem esse daqui, ó. Esse aí tá falando de Guarapari para o mundo, né? Exatamente. A menina, né? Então esse daí tá naquela fase ainda de quantos anos? Essa daqui, vamos ver, 2004... Ai, eu não sei quantos anos eu tinha. Você começou com 9? Eu tinha uns 13 anos. Uns 13 anos para 14 anos. Por aí. E tem uma ali embaixo, você na França. Foi uma Copa do Mundo na França, que a gente foi já com 3 anos, eu já competia. Já competia, né? Já competia Copas do Mundo. E me diga uma coisa, eu gosto sempre de conversar essa parte. Você está falando que sobre a ginasta olímpica, que tem dividido em individual e coletiva, é isso mesmo? Isso mesmo. Se eu estiver errado, me corrija. Tá certo, tá certo. Individual ou coletiva. Eu gostaria de saber, num país que nós vivemos, onde o apoio só é dado aos grandes esportes como futebol, né? Se fala em bilhões para um jogador de futebol, e outros esportes maravilhosos, né? Que retiram as crianças, inclusive levam as crianças a ter uma alternativa de vida. Eu queria que você falasse para a gente, por exemplo, quanto é que ganha dentro da ginasta olímpica um prêmio nacional e internacional na forma individual e na forma coletiva. Minha pergunta está certa? Sim, assim, a gente não ganha prêmio, a gente ganha o nosso prêmio é o aumento de salário. Então, assim, por exemplo... Aumento do salário, quero saber mais ou menos. A gente ganha uma medalha, então você recebe um aumento de salário. Se você não ganha a medalha, você pode ter treinado horrores, se você não ganha medalha, você não ganha aumento. É assim, esporte é assim, é ingrato. Né? Mas... Antigamente, quando eu estava nessa época de 13, 14 anos, assim, a gente tinha um apoio da Lei Jaime Navarro de Carvalho, que é um apoio da Prefeitura de Vitória. Vocês podem, não sei se alguém reparou ali, mas tá Guarapari para o mundo, mas a minha blusinha era da Prefeitura de Vitória, porque eu sempre tive apoio. Que foi apoiadora, né? De Vitória, a Vitória que sempre me apoiou. Então a gente tinha esse patrocínio. Aqui em Guarapari não te apoiaram? Não. Teve uma vez que a prefeitura me apoiou com um salário mínimo durante 6 meses. Aí depois... Uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo, isso. Muita luta, minha mãe foi conversar. E mesmo assim, porque o prefeito na época era casado com a irmã do meu avô, então a gente vai tentando de alguma forma, porque era muito gasto. Então eu até aproveito nessa oportunidade para a gente fazer uma reivindicação aos nossos vereadores, ao nosso prefeito e aos futuros prefeitos da nossa cidade, para que possa olhar para essa juventude imensa que está aí, que ela é professora aqui de várias escolinhas, se eu não me engano, não é isso? Sim. De várias escolinhas. E esses vereadores e o nosso prefeito e os futuros que vêm por aí deveriam olhar
para os nossos talentos, porque Guarapari é uma cidade de grandes talentos, não só na ginástica olímpica, né? Nós temos aqui grandes cantores, né? Grandes compositores, então eu acho que essa parte, tanto da ginástica quanto a parte cultural, deve ser olhado, tá? Rui, mas até puxando aí, eu até contar uma coisa que aconteceu. Eu fui, assim que eu cheguei dos Jogos Pan-Americanos, a primeira cidadã de Guarapari a ir para os Jogos Pan-Americanos, a primeira cidadã a ganhar os Jogos Pan-Americanos. Enfim, fui inúmeras vezes campeã brasileira, inúmeros anos na seleção brasileira. Quando assim que eu cheguei, eu recebi uma homenagem na prefeitura, na Câmara Municipal, e um dos vereadores, e eu sempre com esse discurso seu, eu não tenho apoio aqui. Quando eu era criança, eu tinha que falar que eu era obrigada a falar que eu era de Vitória. Eu não podia falar que eu era de Guarapari, porque o meu apoio era todo de Vitória. Claro. Eu queria falar que eu era daqui, mas eu não podia. E um dos vereadores falou, não, eu vou te apoiar, ele tem uma empresa, vamos apoiar todo mundo, bateu o palmo. Fui lá, conversei, mandei meu currículo, conversei, estou esperando até hoje. É bom que a gente aqui no Jornal Câmera 1 coloque essas questões para os nossos representantes, para que fatos como esse, de uma atleta internacional, nascida aqui em Guarapari, e mesmo que não fosse só daqui de Guarapari, ela é do Espírito Santo, ela é do Brasil. Como que os nossos representantes, os nossos gestores, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, não olham pelos nossos atletas. Isso daí é uma verdadeira vergonha para o nosso estado e talvez até para o Brasil. Tá? Porque eu te perguntei o salário, perguntei de uma forma proposital, tá? Porque eu estava vendo pela TV Band, tá? E logo depois, se eu não me engano, foi o campeonato de 2015 em Toronto. Não foi isso? Sim. Foi 2015? Sim, me corrija, porque eu assisti vários documentários. Então foi em Toronto 2015 e o apresentador, o locutor, o apresentador e a apresentadora narrando, entendeu? A maravilha, vocês inclusive fizeram uma parte lá da Chiquinha da Silva, né? Que a Carmen Miranda cantava, que é Tico Tico no Fubá, né? Achei uma maravilha. E depois teve um som, uma música também muito bem escolhida e elogiada. E chegou o ponto de falar da questão do prêmio. E no prêmio coletivo foi abordado que era R$ 3.500 para as atletas. Isso é uma vergonha. R$ 3.500 na competição. Não, é mentira. É mentira dele? Porque está lá gravado. Ninguém ganhou prêmio nenhum. Então, falou-se no prêmio e vocês não viram o prêmio. Falou-se no prêmio. De R$ 3.500 está lá, pode olhar no YouTube, né? Vocês procurarem no YouTube, está lá, transmitido pela TV Band, que o prêmio foi dado para coletivo, de 3.500. E que ele ainda falou o seguinte, imagina isso dividido, foram quantas pessoas? São quantas meninas? 6. 6 meninas. Você imagina 3.500 dividido por 6. Isso naquela época. Então, uma vergonha para o Brasil de ver talentos como esse sendo desprestigiado nesse momento, até que nós estamos vendo aí de grandes roubalheiras, de talentos que não existem, se utilizando da lei Rouanet, da lei cultural, tanto a nível nacional, quanto a nível de municípios, onde existem as leis de incentivo cultural. Então, é uma vergonha. Então, vamos continuar nosso bate-papo. Então, você tem hoje a participação, já há tempo, né? Como professora, não é? Sim, sim. Sim, o que você me diz hoje como professora? Porque hoje você está no lado inverso. Você hoje também é a treinadora. Eu estava vendo também um vídeo onde você teve um dilema, eu fiquei até emocionado quando assisti, foi ontem, na madrugada, e as crianças, naquele dilema, se você explicando ao repórter se ia ou não ia, porque teria que abandonar
a escolinha, não é verdade? Isso. Aqui em Guarapari, e as crianças, depois teve inclusive a entrevista com as crianças, e aquilo me tocou profundamente, né? Pelo amor, pelo carinho que as crianças têm com ela, tá? Então, essa responsabilidade sua é muito grande, onde hoje nós estamos discutindo a entrada das crianças no mercado de trabalho. Criança entre aspas, eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos na rádio, e se não tivesse trabalhado, não teria alternativa. Procurei outros caminhos, também fiz faculdade, fiz odontologia, fiz direito, mas sempre caminhei dentro do jornalismo. E a dança rítmica, ela é uma alternativa de trabalho também, porque a pessoa pode ir lá, depois fazer educação física, montar a sua academia e tudo. Então você está nesse outro lado agora. Esse outro papel seu, tá? Como professora, o que você vê assim quando você está lá e sente quando você está dando aula para essas crianças? Bom, é uma nostalgia que dá, né? Porque às vezes eu me vejo nas minhas alunas. Eu comecei com trabalho como professora em 2014 e quando eu fui convidada novamente para a seleção brasileira, eu tive que abandonar as minhas compromissos aqui, tanto meu noivo, que hoje é meu marido, meu noivo, a minha escolinha, para ir para lá, né? Arriscar, né? Eu tive que arriscar o meu casamento, arriscar o meu trabalho por uma coisa que é muito uma incógnita, né? Porque eu tive 4 meses para conseguir tirar alguém da seleção e me colocar no lugar para conseguir competir nos Jogos Pan-Americanos, o que é muito difícil. Eu já estava um bom tempo, assim, bom tempo não, nem em novembro parada, então eu estava 3 meses parada. Então, assim, eu decidi fazer esse trabalho com a ginástica rítmica. Eu trabalho tanto com alto rendimento quanto com a escolinha. Hoje aqui em Guarapari eu trabalho com a escolinha e sou convidada, assim, recebo bastante convite de outros estados, de outros municípios a estar realizando clínicas e montagem de coreografia. Então, assim, a ginástica, eu evoluí da ginástica para continuar nesse ramo em outras formas, né? Faço coreografia, eu acho maravilhoso. Eu faço a coreografia, graças a Deus, assim, eu comecei a fazer minhas próprias coreografias e as pessoas perguntavam, mas quem faz sua coreografia? Eu amei sua coreografia da apresentação, né? Aí eu mesma, vai lá no meu clube fazer. Aí eu comecei esse trabalho. Então, todos os anos, desde 2013, eu vou nos clubes do Brasil, Blumenau, São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Aracaju, inclusive semana que vem eu vou para Aracaju fazer, depois no outro mês eu vou para Blumenau, para montagem de coreografias que são meninas de alto rendimento. Eu queria que você, antes de mais nada, já desse um telefone de contato ou um e-mail de contato para que alguém do Brasil, porque o nosso programa vai via internet, pega o Brasil inteiro, queria que você colocasse essas informações. Sim. Então, o meu telefone de contato é 27 99902 0302 e o meu e-mail é anapaularibeiro.gr, de ginástica rítmica, @gmail.com. Então, quem quiser fazer uma coreografia ou clínicas de ginástica, que são workshops de ginástica rítmica, ou até a minha escolinha mesmo, eu estou presente aqui em 4 colégios e 2 academias e uma ONG. Aqui, então, eu tenho várias opções de horários, várias opções de locais, então, assim, não é desculpa. E tem gente que fala que fica baixinha, isso não tem nada a ver. A ginástica rítmica é de atletas altas, medianas, não tem problema nenhum. A ginástica olímpica, que atualmente se chama artística, que são de ginastas de baixa estatura, por conta do processo dos movimentos que favorece quem tem estatura menor. Bem, eu gostaria, antes de a gente terminar aqui o Jornal Câmera 1 com a nossa convidada especial, que você mostrasse para o nosso telespectador uma medalha maravilhosa que você não me mostrou, tá? Vamos. Ali, a condecoração. A condecoração. Essa aqui eu fui condecorada 2 vezes já pelo Estado do Espírito Santo. Essa aqui eu acho que é a mais recente. Não me lembro, eu fui lá, peguei nas minhas coisas lá. Eu tenho 2 dessas daqui, que é a Comendadora do Estado do Espírito Santo. Certo. E, bem, o que também me comoveu um pouco, para a gente encerrar,
eu abordando já coisa recente, foi um vídeo seu, do seu casamento. Ela montou uma coreografia do casamento dela, simplesmente foi um show, porque ficou dentro do contexto dela, dentro do contexto de uma bailarina. Eu não sei se foi seu noivo que dançou, entendeu? Dançou contigo, foi seu noivo? Foi. O noivo e o marido, né? É. O noivo e o marido, mas foi um verdadeiro show, uma coisa maravilhosa. Então, é uma coreógrafa de primeira, entendeu? Então, Ana Paula Norbin Pádua Ribeiro, atleta de ginástica rítmica, 18 anos de carreira, com destaque nacional e internacional. Ela integrou a seleção brasileira em 4 ciclos olímpicos, né? Então, com vários títulos. Nós queremos, antes de encerrar o Jornal Câmera 1, agradecer antecipadamente o seu convite, que muito me honrou, porque é um ser humano que escreveu e está escrevendo a sua história de uma forma maravilhosa. Acho que a missão nossa aqui, entendeu? Na Terra e na vida, é de escrever da melhor forma uma história, que a história sirva de exemplo, que a história sirva de identificação para outras pessoas. E você está escrevendo a sua história. Você não é apenas Ana Paula Norbin Pádua Ribeiro. Hoje você é Ana Paula dentro de um contexto histórico. Eu quero te parabenizar e quero que você deixe aqui algumas palavras de incentivo para essas crianças que hoje nesse país precisam e que também os nossos representantes, entre aspas, e os nossos gestores, entre aspas, passem mais a olhar essas pessoas de grandes talentos que nós temos. Passe Bom, gente, essas dicas de... Essas dicas. Bom, durante a minha carreira eu tive muitos altos e baixos, muitos momentos tristes, muitos momentos felizes, mais felizes do que tristes, mas todos eles me serviram para crescer como pessoa, crescer como profissional. Então, sempre que você tiver um objetivo, seja ele no esporte, seja ele no trabalho, corram atrás desse objetivo, nada é impossível. Eu sei que é uma frase meio clichêzinha assim, mas eu tenho por experiência própria que muitas vezes as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Então eu passei a ver que eu realmente posso, com a ajuda das pessoas, que são a minha família, meus amigos, né, que sempre me apoiaram, isso é muito importante. Então você que é pai, você que é mãe, família, tiverem um filho que tem um sonho, um objetivo, abracem o sonho do seu filho junto, que ele vai ser mais feliz, com certeza, independente da escolha dele. E é isso, tanto adulto quanto criança, corram sempre atrás dos seus sonhos, que sempre é possível. Então eu quero me levantar, quero que você se levante e quero junto contigo te parabenizar mais uma vez. Obrigada. E agradecer a ter aceito o nosso convite de participar aqui do Jornal Câmera 1. Eu que agradeço, Rui. Jornal Câmera 1 fica aqui com Rui Crespo e Ana Paula Pádua, a internacional dentro da nossa história.